Olá, acompanhe com a gente as notícias do Parlamento Capixaba, agora no Jornal Panorama. Na próxima segunda-feira, o projeto da Lei Orçamentária Anual deve ser lido no expediente da sessão ordinária. A matéria chegou a ser suspensa por decisão judicial, mas, após entendimentos entre os poderes, o texto foi enviado para a Assembleia pelo governo. Com a leitura, começa oficialmente a tramitação legislativa da proposta. Os bancos no Espírito Santo deverão disponibilizar cadeiras de rodas para o atendimento de idosos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A obrigatoriedade está prevista em projeto de lei que tramita na Casa. A iniciativa é da deputada Luzia Toledo. Esse projeto de lei é o mínimo que se pode fazer nesta casa para atender as pessoas que têm dificuldades de se locomover. Eu acho que é um projeto fantástico, é um projeto que vem em socorro da humanização, de dar ao idoso dignidade. Eu que sou diretora do Asilo dos Velhos de Vitória há tanto tempo, conheço as necessidades dos nossos idosos. E acho que esse projeto é um projeto extremamente importante. Eu espero não só que ele tenha a tramitação aqui na Casa e também que quando seja aprovado e que seja sancionado pelo governador. Indicação do deputado Roberto Carlos sugere a instalação de uma base do SAMU na região de São Pedro, em Vitória. O parlamentar explica os motivos que o levaram a fazer a sugestão ao governo do estado. Nós participamos recentemente do processo eleitoral e nós participamos de diversos debates, diversas reuniões e nós participamos de um debate na paróquia em São Pedro, puxado pela Igreja Católica, e foi apresentado essa reivindicação pela comunidade aos candidatos. Como eu era candidato a governador, mas ao mesmo tempo deputado estadual, eu falei que assim que terminasse as eleições, eu entraria com uma indicação ao governador, que inclusive estava presente no debate, Renato Casagrande, e ele também se comprometeu em acatar. Então nós estamos com essa indicação, honrando a nossa palavra que nós empenhamos lá no debate em São Pedro, puxado pela Igreja Católica. Lei federal que estabelece novos critérios para a destinação de recursos a entidades sem fins lucrativos é tema de debate na Assembleia Legislativa. Quem fala sobre o assunto é o deputado Genivaldo Lievori. Esta lei, ela disciplina a transferência de recursos financeiros ou não dos poderes públicos, federal, estadual, municipal e também das autarquias ou qualquer empresa pública para entidades da sociedade civil sem fim lucrativa. A lei ela vai regulamentar quais as entidades que podem receber os recursos e os critérios para receber o recurso. Por exemplo, está na lei que deve ter um chamamento público, ou seja, o Poder Executivo ou os próprios deputados não poderão ter o poder direto, discricionário de dizer qual entidade que vai ou não receber recurso. Esta lei entra em vigor e é necessário que nós possamos acompanhá-la e também que o Estado possa ter uma lei para regulamentar ou disciplinar a transferência de recursos e os municípios também precisam ter uma lei a partir desta lei federal para organizar a transferência de recursos para as entidades da sociedade civil. E hoje também é dia de rever os destaques da semana na Casa. Para começar, as informações sobre o trabalho em plenário. Quem tem os detalhes é a repórter Gabriela Zorzal. Durante os trabalhos desta semana, os deputados aprovaram 2 projetos de autoria do Poder Executivo que estavam tramitando em regime de urgência. As matérias permitem o uso de recurso do orçamento de 2014 para 3 entidades filantrópicas ligadas às áreas de agricultura e assistência social. Voltamos ao estúdio. E durante a semana, a Assembleia Legislativa também realizou várias atividades em comemoração ao Dia da Trabalhadora Rural, celebrado em 15 de outubro. A programação começou na quarta-feira com a abertura da 2ª Mostra de Produção das Mulheres Rurais do Espírito Santo. 33 expositoras de 15 municípios capixabas apresentaram produtos artesanais variados, de alimentos a confecções. Para muitas, a renda obtida com a comercialização é uma grande ajuda no sustento familiar. No segundo dia de atividades, foi oferecido um minicurso sobre gestão financeira
e formação de preços. A palestrante foi a economista doméstica e instrutora do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Francisca Rodrigues Gonçalves. Ela explicou como calcular o preço de venda, estabelecer metas financeiras e melhorar o gerenciamento do negócio. No mesmo dia, o Legislativo Estadual homenageou as trabalhadoras rurais em uma sessão solene. Algumas produtoras receberam certificado em reconhecimento pela atuação em benefício da agricultura familiar no estado. A sessão e as demais atividades foram realizadas a pedido do deputado Roberto Carlos. Outra sessão solene na casa comemorou os 30 anos de atuação da Assembleia de Deus Madureira. 30 pastores e líderes religiosos receberam homenagem pela atuação no ministério. A solenidade também contou com a apresentação musical dos grupos de jovens e de mulheres da igreja. A sessão foi proposta pelo deputado Esmael Almeida. E para marcar o fim do Outubro Rosa, o mês de conscientização sobre o câncer de mama, servidoras e visitantes da casa participaram de uma palestra seguida de sessão de maquiagem. A programação foi sugerida pela deputada Janete de Sá. O número de dependentes de drogas é cada vez maior no país. Mas como tratar as pessoas que sofrem com o vício? Uma das saídas adotadas há algum tempo é a internação compulsória. Essa forma de recuperação dos dependentes é o tema do Plenário do Povo de hoje. O número de internações de dependentes químicos cresceu 128% entre os anos de 2006 e 2012. Com o crescimento, a doença passa a ser equiparada à dependência do álcool. Entre as medidas para tratar o vício está a polêmica internação compulsória, em que o dependente é internado mesmo contra sua vontade. E o Plenário do Povo foi às ruas saber o que as pessoas pensam sobre a recuperação dos dependentes químicos. Em determinados casos, não é uma medida somente positiva como necessária, porque em determinadas situações a família acaba perdendo o poder de diálogo, o poder de convencimento com essas pessoas e acaba que a sociedade tem que intervir. Creio que sim, porque o drogado, sem querer, ele se torna às vezes uma pessoa perigosa, né? E aí ele fica solto, às vezes não faz bem à sociedade. Aí é complicado, entendeu? Porque às vezes a pessoa vai ser internada, entendeu? Chega lá, não aguenta e foge, é complicado. Eu acho que tem muita gente que quer se livrar do vício, mas não tem outra alternativa, senão se não depender do governo, do auxílio da família, para prestar esse tipo de auxílio. Ele tendo apoio da família, ele não precisa ficar internado diretamente, fazer um tratamento às vezes de psicofármacos, porque vai entrar numa outra droga, vai sair de uma droga para entrar na outra. O vício, a pessoa quando ela está viciada, quando ela está enfronhada realmente nesse problema, nessa mazela, eu acho que muitas das vezes ela não consegue responder por ela própria. Existem situações muito graves onde o próprio dependente químico, ele por si só, não tem condições de recuperar. Então, nessas ocasiões, eu acho que o Estado tem que intervir realmente e fazer a internação compulsória, que é uma medida drástica, mas necessária nesses casos. Agende-se. Acompanhe agora as atividades programadas para os próximos dias no Parlamento Capixaba. Confira agora a agenda de eventos da Assembleia Legislativa para esta semana. Segunda-feira, 3 de novembro, 11 horas, reunião da Comissão de Segurança, no plenário Dirceu Cardoso. 12h30, reunião da Comissão de Cultura, no plenário Rui Barbosa. 1h30, reunião da Comissão de Finanças, no plenário Rui Barbosa. 3 horas da tarde, sessão ordinária, no plenário Dirceu Cardoso. 7 horas da noite, sessão solene em homenagem ao aniversário do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, no plenário Dirceu Cardoso. Terça-feira, 4 de novembro, 9 horas, reunião da Comissão de Saúde, no plenário Rui Barbosa. 10 horas, reunião da Comissão de Cidadania, no plenário Rui Barbosa. 10 horas, reunião da Comissão de Defesa do Consumidor,
no plenário, Judite Leão. 11 horas, reunião da Comissão de Política sobre Drogas, no plenário, Rui Barbosa. 12h30, reunião da Comissão de Educação, no plenário, Judite Leão. 1h30 da tarde, reunião da Comissão de Justiça, no plenário, Rui Barbosa. 3 horas da tarde, sessão ordinária, no plenário, Dirceu Cardoso. Quarta-feira, 5 de novembro, 9 horas da manhã, sessão ordinária, no plenário, Dirceu Cardoso. 7 horas da noite, sessão solene, em comemoração à maçonaria, no plenário, Dirceu Cardoso. E no quadro Fala Visitante, você confere o que pensam as pessoas que passam pela Assembleia Legislativa. É muito importante desenvolver essa nova, na verdade não é uma nova mentalidade, né? Mas é algo que o brasileiro perde muito, né? De entender que ele também compõe a política. A gente tem meio que essa cultura de entregar o poder a um representante e de não acompanhar, né? E de não se sentir parte desse poder também de acompanhar as decisões que estão sendo tomadas e de estar não só acompanhando, mas também inferindo, sugerindo, cobrando. Então, é de suma relevância, né, que a população venha acompanhar, ainda que não venha aqui pessoalmente, né, mas que também estejam acompanhando pela TV aberta, pela internet, se inteirando do que está acontecendo. A gente é de uma geração que demoniza a política, né? E é muito cômodo, né, falar mal dos políticos, mas a gente deixa de cumprir a nossa contrapartida de cidadania, que é também da participação popular, né? Então, acredito que é muito importante estar visitando aqui esse espaço que é nosso. Vindo de um país que é o berço, né, das leis, dos códigos civis, da importância, né, de dar voz ao povo, eu acho importante o povo saber, né, que aqui é o lugar onde ele pode expressar, onde ele melhor expressa a voz dele. Nós escolhemos candidatos nas eleições e deixamos eles aqui por vários anos. Às vezes discordamos das opiniões que eles dão e as opiniões deles, na verdade, são reflexo das opiniões nossas. Então, quando discordamos, é importante vir. Quando concordamos, também é importante vir. É importante trazer os filhos para eles conhecerem mesmo como funciona o sistema legislativo, como funciona o sistema político do país. Primeiramente, eu acho que o projeto da Assembleia, desde a iniciativa de implantar o sistema de TV com transmissão ao vivo das sessões que acontecem na Câmara, já é um fator que motiva não só aquele que está em casa no dia a dia, mas também aquelas pessoas que queiram vir aqui também participar. Eu acho que é importante o papel da população estar construindo o Estado. Eu acho que a participação efetiva no dia a dia, acompanhando o trabalho que está sendo desenvolvido aqui, visa construir e consolidar cada vez mais o Estado do Espírito Santo. Quem tem a ganhar é toda a população capixaba, no dia a dia acompanhando, monitorando e verificando no dia a dia o que está sendo feito em prol do Estado e da própria população. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Ares. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.